Acho que já pode. João Garcia entrou. Tá, sinal que já estamos. Nós vamos iniciar um ciclo de palestras que eu botei o título do Homo sapiens ao Homo Deus. Mais ou menos para a gente começar a pensar aquilo que o Meixo Sama fala, que o espírito secundário, que hoje é um animal, no futuro vai ser um homem, né? E o espírito primordial, que era um homem, seria um Deus. Então, por isso que é do Homo sapiens, foi aquele que ultrapassou o Neandertal, que é o de hoje, se desligou entre aspas, aqui do macaco, né? E chegou. E agora a ideia é chegar ao Homo Deus, né? Esse aqui é o problema. Bom, esse ciclo de palestra, né, ele vai constar de 16 palestras. Então, fazendo uma por semana, pode ter uma falha numa semana ou noutra, quer dizer, provavelmente, certamente, nós terminamos isso num semestre. Lá para maio, assim, por aí, nós já terminamos. Bom, então esse ciclo é dividido em 4 partes, sendo uma que a gente vai considerar uma parte zero, que é a chamada a nova agenda humana. A parte 1 vai ser, afinal de contas, o Homo sapiens conquista o mundo. Na parte 2, o Homo sapiens dá significado ao mundo. E na terceira parte, o Homo sapiens perde o controle. Ou então, se perder o controle, poderá vir a ser caminhar para o Homo Deus. Bom, essa parte zero, ela compreende 3 partes, 3 itens para ser analisado. O primeiro item é as 3 pequenas calamidades humanas, que é o tema de hoje. Na próxima vez, a gente vai falar sobre o rumo à imortalidade, felicidade e divindade. E depois, finalmente, para acabar essa parte zero da agenda humana, vamos falar sobre problemas e estudos. Bom, no encontro de hoje, então, vamos nos dedicar apenas a esse primeiro tópico, né? E já salientando que se a gente fala em 3 pequenas calamidades humanas, as grandes calamidades que o Meixo Sama chama atenção seria, é gozado, ele não chama atenção relacionado à terra, mas apenas ao ar, à água e o fogo. Quer dizer, a parte do ar é o vento, o tufão, essas coisas, o ciclone e tal. Na questão da chuva, né, causa inundações e tal, hoje é uma grande calamidade. E nós temos o fogo, seria com os incêndios e tal. Mas na Terra também tem um terremoto, mas ele não abordou essa questão, né? Bom, então nós vamos falar sobre essas 3 pequenas calamidades humanas. Ele vai consistir em quê? Em 3 pontos. O primeiro, que vai abordar a questão, a linha da pobreza biológica. Olha, a gente já tem uma ideia, nós estamos falando relativo à fome, a pequena calamidade humana que nós somos a ponto. Armadas invisíveis é a questão da doença, das pestes, dessas coisas assim. E, finalmente, a questão do conflito é o quebrando a lei da selva. E vamos, então, antes de abordar a questão da fome, né, da peste, dos conflitos, da guerra e tal, vamos iniciar com uma introdução. O que será que nos espera hoje?
Durante milhares de anos, a resposta a essa questão não se alterou. Os mesmos três problemas preocupavam as pessoas da China no século XX, da Índia medieval e do Antigo Egito, que era a questão da fome, da peste e da guerra. Ou seja, pobreza, doença e conflito. Sempre estiveram entre as principais dificuldades enfrentadas. Geração após geração, os humanos rezaram para todos os anjos, deuses e santos e inventaram um sem número de ferramentas, instituições e sistemas sociais, mas seguiram, morrendo aos milhões de inanição, epidemias e violência. Muitos pensadores e profetas concluíram que a fome, a peste e a guerra deviam fazer parte do plano cósmico de Deus, ou de nossa natureza imperfeita. E nada, a não ser o fim dos tempos, nos livraria delas. Assim como se livrou do PT. Mas no alvorecer do terceiro milênio, a humanidade chegou a uma incrível constatação. A maior parte das pessoas raramente pensa sobre isso, porém, nas últimas poucas décadas, demos um jeito de quê? De controlar a fome, as pestes e a guerra. E aí? É evidente que esses problemas não foram completamente resolvidos. No entanto, foram transformados de forças incompreensíveis e incontroláveis da natureza em desafios que podem ser enfrentados. Não precisamos rezar para nenhum Deus ou santo para que nos salvem desses problemas. Sabemos bem o que precisa ser feito para evitar a fome, as pestes e a guerra. E geralmente somos bem-sucedidos ao fazê-lo, desde que sejamos bem-sucedidos com as máculas, pecados, remédios, agrotóxicos. É verdade que ainda se verificam fracassos dignos de nota, mas quando deparamos com eles, não as damos de ombro e dizemos: bem, é assim que as coisas funcionam em nosso mundo imperfeito, ou que seja feita a vontade de Deus. Mas Deus está querendo isso mesmo? Sim, quando a fome, as pestes ou a guerra saem do nosso controle, costumamos achar que alguém deve ter se equivocado. Mestre Sama fala, nós traçamos nossos destinos, o homem depende do seu pensamento. Isso efetivamente funciona. Essas calamidades, de fato, acontecem cada vez com menos frequência. Pela primeira vez na história, hoje morrem mais pessoas que comeram demais do que de menos. Mais pessoas morrem de velhice do que de doenças infecciosas. E mais pessoas cometem suicídio do que todas as que somadas são mortas por soldados, terroristas e criminosos. E aí? No início do século XXI, o ser humano médio tem muito mais probabilidade de morrer empaturrado no McDonald's do que de seca, de ébola ou no ataque da Al-Qaeda. Por isso, apesar de presidentes, executivos e generais ainda terem suas agendas preenchidas por crises econômicas e conflitos militares, basta ver aqui no Brasil, né? Previdência, desemprego, coisas que o pessoal não gosta de falar, mas tem que ver aquela dívida externa, né? Aquela dívida pública, crime organizado, ver lá esse negócio no Ceará, e nós estamos preocupados com essas questões aí. E o gênero humano pode erguer os olhos e começar a prescrutar novos horizontes. Se realmente a fome, a peste, a guerra
ou podem estar sob controle, ou que irá substituí-las quando a gente varrer isso aí para o resto da vida, com prioridade na agenda humana. Como bombeiros em um mundo sem incêndios. Quem não viu aquele filme que eu coloquei? Eles aí queimavam livros. O gênero humano no início do século XXI deve fazer a si mesmo uma pergunta sem precedente. O que vamos fazer conosco? No mundo saudável, próspero e pacífico, quer dizer, harmonioso, tal, o que vai exigir nossa atenção e nossa engenhosidade? Essa pergunta torna-se duplamente urgente em razão de novos e imensos poderes que a biotecnologia e a tecnologia da informação estão nos oferecendo. O que vamos fazer com esse poder? Eu sei que tem muita gente que escuta falar isso, mas não entende direito. Talvez, assim, no meio da semana, eu destine um tempo para falar apenas sobre isso, sobre biotecnologia e tecnologia da informação. É claro que vai ser uma coisa meio rápida, porque isso aí é um tema muito mais elaborado, né? Bom, antes de responder essa pergunta, precisamos nos entender um pouco mais sobre a fome, a peste e a guerra. A informação de que as controlamos pode chocar muitas pessoas, para quem essa alegação pode soar ultrajante, extremamente ingênuo, talvez insensível. E quanto aos bilhões de pessoas que sucateiam suas vidas sobrevivendo com menos de $2 por dia? E quanto à crise da AIDS na África ou às guerras que estão sendo travadas na Síria e no Iraque? Para abordar esses temas preocupantes, examinemos de perto o mundo no início do século XXI, antes de explorar a agenda para as próximas décadas. Então, por isso que eu falei que no início que eu ia abordar, né, essa questão da fome. Nós vamos falar sobre a linha da pobreza biológica, vamos falar sobre a peste, essas armadas invisíveis, vamos falar sobre a guerra, quebrando a lei da selva. E depois disso aí, nos próximos 2 encontros, né, nós vamos então varrer a questão de falar, o próximo até vamos falar sobre imortalidade, a felicidade e a divindade. E a sabedoria, o conhecimento e tal. Feito isso, então vamos falar sobre essas 3 coisas. A linha da pobreza biológica. Comecemos com a fome, que há milhares de anos é o pior inimigo da humanidade. Até recentemente, a maioria dos seres humanos vivia no limite, mesmo da linha pobreza biológica, abaixo do qual as pessoas sucumbem à desnutrição e à fome. Um pequeno erro ou um pouco de azar, né? Vamos chamar de azar, né? Claro que não existe nada assim por acaso. Poderia facilmente constituir-se em sentença de morte para uma família ou uma aldeia toda. Se chuvas pesadas destruíssem sua colheita de trigo ou se ladrões levassem seu rebanho de cabras, você e seus entes queridos poderiam passar fome até morrer. Infortúnio ou estupidez em nível coletivo resultavam em fome massiva. Quando uma seca rigorosa atingiu o Egito Antigo ou a Índia medieval, não raro 5% ou 10% da população perecia. As provisões tornavam-se escassas. O transporte era lento e dispendioso para permitir a importação de comida. E os governos eram fracos demais para salvar a situação. Abra um livro de história e provavelmente você vai deparar com relatos terríveis de populações famintas enlouquecidas pela fome. Em abril de 1694, um funcionário do governo francês na cidade de Belleville descreveu o impacto da fome e dos cada vez mais elevados preços da comida. Buscando prolongar um pouco suas vidas e de algum modo matar a fome, esses desválidos começaram a comer coisas tão impuras como gatos e carnes de cavalos esfolados e atirados em monte de esterco.
Outros consumiam o sangue que escorre quando vacas e bois são abatidos, e o resto que os cozinheiros jogam nas ruas. Outros pobres miseráveis comiam urtigas e ervas, ou raízes e grama, as quais ferviam na água. Olha que situação. Aproximadamente 2,8 milhões de franceses, 15% da população, morreram de fome entre 1692 e 1694. 3 anos apenas. No ano seguinte, 1695, a fome assolou a Estônia e matou 1/5 da população. Em 1696 foi a vez da Finlândia, essa que está aí hoje classificada aí como, acho que, o primeiro lugar da felicidade, onde entre 1/4 e 1/3 da população morreu. A Escócia sofreu sob uma fome rigorosa entre 1695 e 1698, e alguns distritos perderam até 20% dos seus habitantes. Durante os últimos 100 anos, desenvolvimentos tecnológicos, econômicos e políticos criaram uma rede de segurança cada vez mais robusta, que separa a humanidade da linha biológica da pobreza. Ondas maciças de fome ainda atingem algumas regiões de tempos em tempos, mas são exceções, quase sempre provocadas por políticas e ações humanas e não por catástrofes naturais. Não ocorrem mais surtos de fome por causas naturais, há apenas fomes políticas. São pessoas na Síria, no Sudão ou na Somália morrem de fome. É porque alguns políticos querem que elas morram. Na maioria das regiões do planeta, é improvável que uma pessoa que perdeu seu emprego e todas as suas posses morra de fome. Sistemas de seguro privados, agências governamentais e ONGs internacionais podem não resgatá-las da pobreza, mas a proverão de um número de calorias diárias suficiente para que sobreviva. Coletivamente, a rede global de comércio transforma secas e inundações em oportunidade de negócio e possibilita superar a escassez de alimentos de modo rápido e barato. Barato. Quanto no Nordeste, aquela falta de água, quanta gente ganhou dinheiro com isso. Mesmo quando guerras, terremotos, outros tsunamis devastam países inteiros, esforços internacionais para evitar a fome são geralmente bem-sucedidos. Embora centenas de milhões de pessoas ainda passem fome quase todos os dias, na maioria dos países o número de mortes por inanição é muito pequeno. Em 1974, realizou-se em Roma a primeira Conferência Mundial sobre Alimentação. E os delegados foram apresentados a cenários apocalípticos. A informação era de que não havia como a China alimentar sua população de 1 bilhão de pessoas em 1974. E de que os países mais populosos do mundo estavam caminhando para a catástrofe. Na verdade, estavam na direção do maior milagre econômico da história. Desde 1974, centenas de milhões de chineses foram resgatados da pobreza, e ainda que centenas de milhões mais sofram de privações de subnutrição, pela primeira vez em seus registros históricos, a China está livre da fome. Na verdade, na maioria dos países, o hábito de comer demais tornou-se um problema muito pior do que a fome. Em 2014, mais de 2,1 bilhões de pessoas apresentavam excesso de peso em comparação com 850 milhões, em relação a 2,1 bilhão, são 850 milhões que sofriam de subnutrição. Prevê-se que metade da humanidade estará com excesso de peso em 2030. Em 2010, fome e subnutrição combinadas mataram cerca de 1 milhão de pessoas, enquanto a obesidade matou 3 milhões. 3 vezes mais. Abordamos a questão da fome, tal, né? A questão da pobreza, né? Vamos então agora para a questão da doença.
das pestes, das coisas assim, que estão chamando das armadas invisíveis. Depois da fome, o segundo maior inimigo da humanidade era representado pela peste e pelas doenças infecciosas. Cidades fervilhando de gente, conectadas por um fluxo incessante de comerciantes, funcionários e peregrinos, eram ao mesmo tempo o fundamento da civilização humana e o terreno ideal para a proliferação de agentes patogênicos. Em consequência, as pessoas na antiga Atenas ou na Florença medieval viviam suas vidas conscientes e que poderiam adoecer e morrer em dias, ou que subitamente poderiam irromper uma epidemia e destruir toda a sua família numa única investida. A mais famosa dessas erupções, a chamada peste negra, ou peste bubônica, teve início na década de 1330 em algum lugar da Ásia Central ou Oriental, quando a bactéria Yersinia pestis, que tinha a pulga como hospedeiro, começou a infectar os humanos que eram picados por esse inseto. De lá, montada no exército de ratos e pulgas, a peste espalhou-se rapidamente pela Ásia, Europa e pelo norte da África, levando menos de 20 anos para chegar às margens do Oceano Atlântico. Entre 75 milhões e 200 milhões de pessoas morreram, mais de um quarto da população da Eurásia. As autoridades eram completamente impotentes diante da calamidade. Além de organizar orações em massas e procissões, não tinham ideia de como interromper a propagação de epidemia, e muito menos de como curá-la. Até a Era Moderna, a culpa pela doença foi atribuída a quê? Ao ar viciado, a demônios maliciosos ou a deuses raivosos. Não se suspeitava da existência de bactérias e de vírus. As pessoas acreditavam facilmente em anjos e fadas, mas não conseguiam imaginar que uma pulga minúscula ou uma simples gota de água contivesse um exército completo de predadores mortais. A peste negra não foi um evento singular, nem mesmo a pior peste registrada na história. Epidemias mais calamitosas assolaram a América, a Austrália e as ilhas do Pacífico na sequência da chegada dos primeiros europeus. Exploradores e colonizadores, sem saber, trouxeram consigo doenças infecciosas contra as quais os nativos não tinham imunidade, com resultado até 90% das populações locais morreram. No total, a gripe espanhola, por exemplo, matou entre 50 milhões e 100 milhões de pessoas em menos de um ano. Para vocês terem uma ideia, a Primeira Guerra Mundial matou 40 milhões de 1914 a 1918. Muito menos. Você vê mais anos, né? Além desses tsunamis epidêmicos que atingiram o gênero humano a cada poucas décadas, houve ondas menores, porém mais regulares, de doenças infecciosas que todo ano matavam milhões. Crianças com baixa imunidade eram particularmente suscetíveis, daí a frequência designação de doenças infantis. Até o início do século XX, cerca de um terço das crianças morriam de uma combinação de desnutrição e doença. Durante o último século, a humanidade ficou ainda mais vulnerável a epidemias, graças à combinação de dois fatores. Aumentava a população e o meio de transporte era mais eficiente. Então aí era uma beleza. No entanto, tanto a incidência como o impacto das epidemias decresceram drasticamente nas últimas décadas. Particularmente, a mortalidade infantil global é a mais baixa de todos os tempos. Menos de 5% das crianças morrem antes de chegar à idade adulta. No mundo desenvolvido, a taxa é de menos de 1%. Esse milagre se deve às conquistas sem precedentes da medicina no século XX, que nos proveu de vacinas e antibióticos com higiene e infraestrutura médica muito melhores. Deu para congelar. De tempos em tempos, ficamos alarmados com a erupção de uma nova praga potencial. Como?
A gripe aviária, lembra? Em 2005, a gripe suína em 2009, 2010, o ébola em 2014, nossa senhora. Mas graças a contramedidas eficientes, esses incidentes resultaram até agora um número comparativamente menor de vítimas. O ébola, ele infectou, sabe quanto? 30 mil pessoas. Não estava nem de milhões, não. Sabe quanto que ele matou? 11 mil. Causou enormes perdas econômicas em toda a África Ocidental. Enviou onda de choques de ansiedade para o mundo, mas não se espalhou além daquela região da África. E sua taxa letal não chegou nem de longe à escala da gripe espanhola ou da epidemia da varíola mexicana. Até a tragédia da AIDS, aparentemente o maior fracasso da medicina nas últimas décadas, pode ser vista como um sinal de progresso. Desde sua primeira erupção, no início da década de 1980, mais de 30 milhões de pessoas morreram de AIDS e mais dezenas de milhões sofreram debilitação física e danos psicológicos. Mas novos medicamentos fizeram com que a AIDS se transformasse, passando de uma sentença de morte para uma condição crônica. O que teria acontecido se a AIDS tivesse eclodido em 1581 e não em 1981? O que teria acontecido? Muito provavelmente, ninguém naquela época teria imaginado o que causava a epidemia, como se transmitia de uma pessoa a outra, ou como poderia ser detida, muito menos como curada. Em tais condições, esse assassino poderia ter matado proporções muito maiores da raça humana, igualando e talvez até superando a peste negra. A imensa maioria das pessoas morre de enfermidades não infecciosas, como câncer e doenças cardiovasculares, ou simplesmente de velhice. A propósito, o câncer e as doenças cardiovasculares não são, é claro, doenças novas, elas remontam à antiguidade. Por que o pessoal não registrava isso? Porque no passado, contudo, era relativamente reduzido no número de pessoas que viviam tempo bastante para morrer por causa delas. Embora não se tenha dúvida de que em 2050 vamos ter de enfrentar germes muito mais resistentes. A medicina naquele ano estará capacitada a lidar com eles com mais eficiência do que hoje. Será? Esse é o problema. Você vai botando coisa mais forte. O organismo aguenta. Em 2015, os médicos anunciaram a descoberta de um tipo novo de antibiótico, a Teixobactina, a qual as bactérias ainda não têm resistência. Alguns estudiosos acreditam que a Teixobactina pode ser um aliado na luta contra os germes superresistentes. Os cientistas também estão desenvolvendo novos revolucionários tratamentos que funcionam de modo radicalmente diferente de quaisquer outros que os precederam. Por exemplo, alguns laboratórios de pesquisa já trabalham com nanorobôs, que um dia poderão navegar em sua corrente sanguínea, identificar doenças e alimentar patógenos e células cancerosas. Assim, na luta contra calamidades naturais, como a AIDS e o Ebola, a balança pende em favor da humanidade. Mas, e quanto aos perigos inerentes à natureza humana? Eu falei da biotecnologia. Ela nos capacita a derrotar bactérias e vírus. Porém, simultaneamente, ela faz com que os próprios seres humanos se tornem uma ameaça sem precedente. As mesmas ferramentas que capacitam o médico a identificar e curar rapidamente doenças novas, podem também capacitar exércitos e terroristas a arquitetar doenças ainda mais terríveis e patógenos apocalípticos. Portanto, as grandes epidemias vão continuar a pôr a humanidade em perigo no futuro, se somente se a própria humanidade as criar, a serviço de alguma ideologia brutal. A era na qual a humanidade se vê impotente, diante de epidemias naturais, provavelmente chegou ao fim. Mas ainda poderemos ter saudades dela. Finalmente, o último ponto, que vai falar sobre o conflito, né?
Então, vamos falar sobre o quebrando a lei da selva. O terceiro segmento das boas notícias é que as guerras estão desaparecendo também. Que é, no decorrer da história, para a maior parte dos seres humanos, a guerra era algo certo, garantido, enquanto a paz era um estado temporário e precário. As relações internacionais eram governadas pela lei da selva, segundo a qual, mesmo que duas políticas convivessem em paz, a guerra sempre permanecia como uma opção. Por exemplo, embora em 1913 houvesse paz entre a Alemanha e a França, era óbvio que uma poderia cair no pescoço da outra em 1914. Quando políticos, generais, homens de negócio, cidadãos comuns faziam planos para o futuro, sempre deixavam em aberto o quê? A possibilidade de uma guerra. Da Idade da Pedra, à Era do Vapor, do Ártico ao Saara, cada pessoa na Terra sabia que a qualquer momento os vizinhos poderiam invadir seu território, derrotar seu exército, chacinar seu povo e ocupar sua terra. Durante a segunda metade do século XX, a lei da selva finalmente foi quebrada, se é que não foi suspensa. Na maior parte das regiões, as guerras eram mais raras. Enquanto nas antigas sociedades agrícolas, a violência humana foi a causa de 15% de todas as mortes. Durante o século XX, a violência provocou apenas 5% dos óbitos. No início do século XXI, foi responsável por cerca de 1% da mortalidade global. Em 2012, aproximadamente 50 milhões de pessoas morreram no mundo inteiro. 56 milhões de pessoas. Isso em 2012, hein? 6 anos atrás. Apenas, desses 56 milhões, apenas 620 morreram em razão da violência humana. As guerras mataram, desses 620, as guerras mataram 120 mil pessoas. Em contrapartida, 800 mil, hein? Estamos falando aí que na guerra tal, 120 mil pessoas. Em contrapartida, 800 mil pessoas cometeram suicídio. Quer mais? 1,5 milhões de pessoas morreram de diabetes. O açúcar é muito mais perigoso do que a pólvora. Mais importante ainda é perceber que, para um segmento cada vez maior da humanidade, a guerra se tornou inconcebível. Pela primeira vez na história, quando governos, corporações e indivíduos privados avaliam o futuro imediato, muitos não pensam na guerra como um acontecimento provável. As armas nucleares tornaram uma guerra entre superpotências um ato louco de suicídio coletivo. E com isso forçaram as nações mais poderosas da Terra a encontrar meios alternativos e pacíficos de resolver conflitos. Simultaneamente, a economia global abandonou as bases materiais para se assentar no conhecimento. Antes, as principais fontes de riqueza eram recursos materiais, como minas de ouro, campos de trigo e poços de petróleo. Hoje, a principal fonte de riqueza é o conhecimento. E, embora se possa conquistar poços de petróleo na guerra, não se pode conquistar conhecimentos dessa maneira. Daqui a pouco você fica com um poço de petróleo, o que você vai fazer lá? Não sabe nem o que vai fazer. Desde que o conhecimento se tornou mais importante recurso econômico, a rentabilidade da guerra declinou e as guerras tornaram-se cada vez mais restritas àquelas regiões do mundo, como o Oriente Médio e a África Central, nas quais as economias ainda são antiquadas e baseadas em recursos naturais. Em 1998, fazia sentido para a Ruanda, claro, tomar e pilhar as minas de coltan no vizinho Congo, porque era grande a demanda por esse mineral metálico para a fabricação de smartphones e laptops. E o Congo contava com 80% das reservas mundiais. Ruanda ganhava 240 milhões de dólares por ano com coltan pilhado, roubado.
mas era 240 milhões. O que é isso? Para um país pobre, como é o caso da Ruanda, era muito dinheiro. Em contrapartida, não faria sentido a China invadir a Califórnia para tomar o Vale do Silício. Sabe por quê? Pois mesmo que os chineses pudessem ser bem-sucedidos no campo de batalha, não existe mina de silício para pilhar no Vale do Silício. Em vez disso, os chineses ganharam bilhões de dólares como resultado de sua cooperação com gigantes da alta tecnologia, tais como a Apple, né? E Microsoft. Apple e Microsoft, comprando os softwares dessas empresas e fabricando produtos para elas. O que Ruanda ganhou num ano inteiro de pilhagem de coltan congolês, os chineses ganharam num único dia de comércio pacífico. Em consequência, a palavra paz adquiriu um novo significado. As gerações anteriores pensavam na paz como ausência temporária de guerra. Hoje, a vislumbramos como a implausibilidade da guerra. Não há garantia, é claro, de que a nova paz se mantenha indefinidamente, assim como as armas nucleares, a princípio, a tornaram possível. Da mesma forma, desenvolvimentos tecnológicos podem criar um cenário para formas inéditas de guerra. Em particular, uma guerra cibernética pode desestabilizar o mundo ao conceder a pequenos países e grupos não estatais a capacidade de lutar com eficiência contra as superpotências. Quando os Estados Unidos combateram o Iraque em 2003, levaram o caos a Bagdá e a Mossul, mas nenhuma única bomba foi lançada sobre Los Angeles ou Chicago. No futuro, no entanto, um país como a Coreia do Norte ou o Irã poderia utilizar bombas lógicas para interromper a transmissão de energia na Califórnia, explodir refinarias no Texas e fazer trens colidirem em Michigan. Bombas lógicas são códigos de software maliciosos plantados em tempos de paz e operados à distância. É altamente provável que esses códigos já tenham sido contaminados em redes que controlam instalações vitais da infraestrutura nos Estados Unidos e em muitos outros países. O que dizer, então, do terrorismo? Mesmo que os governos centrais e estados poderosos tenham aprendido o que é contenção, os terroristas podem não ter escrúpulos quanto a usar armas novas e destruidoras. Essa é uma possibilidade certamente preocupante. No entanto, o terrorismo é uma estratégia de fraqueza adotada por aqueles que carecem de acesso ao poder de fato. Ao menos no passado, seu funcionamento era resultado mais da disseminação do medo do que de danos materiais significativos. Terrorista normalmente não tem o poder de derrotar qualquer exército, de ocupar um país ou de destruir cidades inteiras. Em 2010, enquanto a obesidade e doença relacionada a esse mal mataram cerca de 3 milhões de pessoas, terroristas não mataram nem 8 mil pessoas. Para um estadunidense que mora lá nos Estados Unidos, ou europeu mediano, a Coca-Cola representa um perigo muito mais letal do que a Al-Qaeda. Perceberam? Então, é isso que nós tínhamos para falar hoje, né? Sobre essa... Eu quero mostrar essa agenda humana, né? Vou fazer aí 4 encontros, em um mês a gente faz isso, né? Então, nós começamos mostrando a questão das 3 pequenas calamidades. E vocês estão notando como essas calamidades pequenas, que antes, eu botei uns exemplos, às vezes uns 500 anos, por aí, né? O negócio era uma completa ignorância, e as pessoas morriam aos borbotões, né? Hoje está tudo sob controle. A gente pode controlar isso. Não é preciso. É como se fosse assim, vamos usar Deus no lugar certo. Então, se a gente puder entender as coisas que nós estamos ocasionando e evitá-las, criar máculas,
é claro que não vai haver calamidades, certo? Ou mesmo se a gente criar e a gente tiver uma forma de controle, de congelamento, a gente também evita uma série de coisas. Então as coisas estão andando na nossa mão. Então a questão do Homo sapiens é o que a gente vai pensar na próxima vez, né? Ele pode começar, isso é uma questão, hein? A gente pode rumar para pensar na imortalidade, na felicidade e na divindade. Porque você pode reparar o seguinte, como está aumentando o número de anos que a gente está podendo viver. Repararam isso? Isso já falou, no mínimo é 120 anos. No máximo, ele já desenhou o papel lá para 600 anos. Então, nesse aspecto, se a gente for pensando assim, será que a gente pode se tornar imortal? Esse é o ponto próximo da nossa a felicidade que a gente tenta almeja. Será que a gente pode dominar isso? Divindade, vamos ser divinos? E aí a gente encerra aí, que eu acho que eu falei errado. Eu falei que são só 3 aulas sobre isso. Depois vem os problemas e os estudos sobre isso aí, dessa nova agenda. E a gente mata isso aqui. Resolveu isso, a gente passa então para o Homo sapiens conquista o mundo. Quer dizer, então, em 16 aulinhas, a gente vai dar uma ideia geral sobre como é que a gente está caminhando para esse Homo Deus, pensar sobre isso. Né? E eu estou prometendo na semana que vem, eu vou abordar essa questão, que é um complementar. Né? Só porque a pessoa começa a escutar em biotecnologia, em tecnologia da informação, e às vezes a pessoa não tem ideia nenhuma, eu vou dar uma ideia geral, assim, só para as pessoas terem uma ideia geral. Né? Bom, estamos abertos, como sempre, para as pessoas que quiserem fazer pergunta. Não, o João entrou, tem uma pessoa que entrou que colocou que não entendeu por que entra ao vivo e para quê. Aí eu respondi, entendeu? Não sei se conseguiu entender. Eu nunca vi essa pessoa assim no... Carlos Nogueira, né? Carlos Nogueira. Expliquei que você está fazendo uma palestra com título. Bom, enfim, não sei se é... Porque tem gente que é seu amigo e tem gente que vem assistir via outra e talvez receba a comunicação e às vezes a pessoa nem sabe o que é aquilo. Ô, Carlos Nogueira, só tentando te informar, né, assim, nós fazemos parte do Centro Cultural Paradisíaco. Nós somos ligados à Igreja Messiânica, quer dizer, do Messias Meixo Sama, que é um japonês, né? É uma linha japonesa. Às vezes fala messiânico, o pessoal pensa que é evangélico. Não, uma linha japonesa, né? E para esse ano nós começamos a pensar em fazermos assim, além de eu fazer, diariamente eu publico assim uma postagem no Facebook, às vezes 2, 3, depende. Mas fora isso, nós fazemos assim 2 vídeos. Um que nós fizemos ontem relativo a toda essa obra que você está vendo aqui. Eu sempre não sei como fazer. Essa obra que está aqui, está vendo? Esses livros todos aqui embaixo, até lá embaixo, acho que são 146 livros de ensinamentos. E eu pretendo fazer em 2 anos, eu vou falar sobre cada livro desse. Então, semanalmente, eu pego um livro e falo sobre ele. O próximo vai ser Em Busca da Visão de Deus, que é de uma... A Messiânica, pelo menos, tem 11. Desses livros que estão aí, tem 11. Essas 11 messiânicas é que estão elaborando esses livros. Né? Quer dizer, eu comecei com um livro, foi a luta, Sama e a luta contra o bem e o mal, que é de uma corrente messiânica chamada Toho no Hikari. E agora nós vamos entrar nesse
que é a questão em busca da visão de Deus, né? Que é uma corrente chamada compilações. E aí nós vamos por aí. Essa de hoje, Carlos Nogueira, essa de hoje, assim, eu estou me propondo a mostrar um pouco a questão, a situação em que o homem de hoje, né, para onde que ele está caminhando. Ele conquistou o mundo, está dando significado ao mundo, mas ele está perdendo um pouco o controle disso. Então nós estamos fazendo um apanhado para ver a situação do homem, dessa humanidade existente. Então, por enquanto, nós estamos fazendo essas duas coisas. Não sei se eu informei, e não, também, né, como a minha esposa falou, a gente não sabe que às vezes tem pessoas que entram, mas não são nossos amigos no Facebook, porque no Facebook nosso nós já estamos esgotados 5 mil pessoas. Eu sempre peço às pessoas, que é o limite máximo do Facebook, eu sempre peço às pessoas que queiram fazer parte da nossa amizade, solicite, porque às vezes sai um, a gente coloca essa pessoa, entendeu? Mas restrito, depois desses 5 mil, aí tem pessoas que quiseram fazer parte do nosso Centro Cultural Paradisíaco. Acho que são 156 pessoas. Hoje o nosso Centro Cultural Paradisíaco tem 156 pessoas. Não sei se informei. Se era isso que você queria saber. Tá? Mas ninguém se pronunciou. Então, Fica sempre a possibilidade da pessoa fazer perguntas depois, né? Por outros caminhos. Outros caminhos e tal. Eu posso dizer que eu vou falar agora sobre... Agora não, mas talvez na quarta-feira, falar sobre... Eu vou anunciar no Facebook, eu vou falar sobre biotecnologia e informação, né, teoria da informação e tal, tendo em vista que são as coisas que estão se apresentando e que elas vão mudar o caráter do humano. Entendeu? Eu mesmo já sou um biônico também, né? Eu já tenho aqui um marca-passo. Entendeu? Ciborgue, né? Eu já dependo dessa máquina para manter a minha corrente elétrica, né, no coração, de maneira que eu fique estabilizado em 70 batidas, 60 batidas. Porque antes minha batida chegou a 26. Aí eu ficava meio tonto, né? Coisa que acontece com o velho, né? Com velho não, com quem tem bradicardia. Geralmente o velho é cheio de problema. Amanhã mesmo eu vou no médico para ver próstata, para ver... Ah, meu Deus, porra. Mas tudo bem, faz parte, né? Porque se reclamar disso, só tem uma opção. Se não tem essa, é morte. Então eu prefiro trilhar essa. Tá bom? Bom, espero que todo mundo aproveite esse restinho aí de domingo, tá? Um abração em todos. Abração aí, Carlos Nogueira.